Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa, santa, bendita e perfeita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Que privilégio, que privilégio. Acho que é a palavra que salta aos meus lábios. Poder ter a honra de receber o convite deste amado conselho, desta igreja, de estar novamente a este púlpito, trazendo a palavra do nosso Senhor, do nosso bondoso Deus. Registrar a minha alegria, profunda gratidão, reverendo Gabriel, pelo convite, poder estar com a minha família novamente aqui, esta casa de oração, casa em que encontra os filhos do Senhor para a sua honra e para a sua glória. Motivo de gratidão também poder, de longe agora, rever reverendo Els. Meus irmãos, este jovem senhor que está ali atrás, por pouquinho tempo que eu pude conhecê-lo, tive a graça do Senhor de poder receber tantos conselhos e estou precisando marcar mais um gabinete com ele. Se aposentou, viu, reverendo? Mas a gente precisa conversar. Este homem de Deus me ajudou muito nesse processo de chegada aqui, né? E digo aqui de púlpito, reverendo, senti muito a sua falta ontem na nossa reunião, devido à sua vasta sabedoria e conhecimento. Mas gratidão de poder rever o senhor e sua esposa. Deus lhe abençoe. Conte com nossas orações sempre. E como diz o dito popular, né? Filho de peixe, peixinho é. Tive o privilégio de conhecer este jovem abençoado e hoje aí, reverendo Gabriel, como ele mesmo disse, isso, queridos, é de fato e verdade, um grande amigo. Um grande amigo. Tenho a alegria de poder estar com ele nessa labuta aí, de poder andar com ele, de poder ouvi-lo, de poder também ser, muitas das vezes, direcionado para alguns assuntos importantes, o qual ele também tem o conhecimento. Então, uma alegria, Gabriel, de poder caminhar contigo nessa jornada, e eu creio que será longa, longa. De todo o meu coração e da minha família, quero te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe e continue te usando grandiosamente. Não é profecia, mas eu creio que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, para a tua família, aqui neste lugar, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, eu também estou alegre de poder rever alguns irmãos, né, que já via há algum tempo, e ver rostos novos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Igreja de Cristo crescendo aqui na igreja, na IPA, Igreja Presbiteriana de Ananindeua. A nossa não ficou muito parecida. A gente só colocou Ananindeua porque a Receita pediu, teve que colocar lá, Igreja Presbiteriana da Cidade Nova em Ananindeua. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, para os que não me conhecem, sou o pastor Darlan, estou aqui, sou daqui, mas estive por 12 anos fora e retornando pelo convite do presbitério a poder fazer um trabalho de revitalização aqui na igreja de Ananindeua. Estou há 3 anos lá com a minha família, que está ali atrás, uma parte, outras já saíram para ali. Minha esposa, minha filha Luanda, meu filho Adam Lúcio, meu filho Abel. E agora Deus me deu a graça do meu mais velho retornar, né? Ele casou com uma ovelha minha aqui da igreja, morou em Brasília, mas retornou e agora está morando aqui conosco, perto de casa. Meu filho Silas é o mais velho. E aprove Deus ainda pegar, reverendo Elcio, a raspa do tacho e me dar mais uma bênção. Vou ser pai novamente, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas vezes, quando eu falo isso, Gabriel, as pessoas até ficam, mas, pastor, pelo amor de Deus, pastor, quantos é isso? Eu já perdi até a conta. Mas é Deus que dá vida, não é não? E se Ele dá, Ele sustenta, e eu louvo a Ele pelo privilégio que Ele me dá, da graça de conceder mais um filho. Então, para a glória do Senhor, estamos aí com mais essa criança sendo gerada. Provavelmente em agosto deste ano estará vindo aí ou uma menina ou um menino. A minha filha não quer que seja menina, porque ela quer continuar ainda sendo a única, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Como disse o reverendo Gabriel, sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta a qual escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Éfeso, capítulo de número 3.
ter o privilégio de estar aqui com os amados irmãos nessa noite é motivo de muita alegria, e principalmente compartilhar com o reverendo Gabriel, estar assim, bem caracterizado. Era um desejo meu, e agora, pelo convite dele, a gente está aqui, né, fazendo essa dobradinha. Que bênção, meu irmão, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 3, meus amados irmãos, a partir do verso de número 14, eu gostaria de estar lendo este texto com os amados irmãos, convidando-os a fazermos uma leitura responsiva desse texto, até o verso de número 21, assentados mesmo, mas com toda a reverência, porque estamos lendo a palavra do Senhor, é a voz de Deus para com o seu povo. Então, leiamos todos o texto das Sagradas Escrituras, o Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, verso de 14 ao 21, e diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós todos, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Fechemos nossos olhos, irmãos, oremos ao Senhor, pedindo o direcionamento do seu Santo Espírito para o entendimento dessa verdade. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, ao qual estamos diante da Tua face, nesta casa, onde o Teu povo se reúne para Te adorar, para cultuar ao Senhor, poder declarar o Seu amor, a Sua gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, mas também, Pai, por estarmos reunidos mais uma vez no dia do Senhor, a ouvir a Tua voz. Santo Deus, que o Senhor, Pai, revele a Tua vontade às nossas vidas nessa noite, à luz daquilo que está escrito somente na Tua palavra. Te peço, Pai, encarecidamente, que o Senhor me use somente como instrumento em Tuas mãos para a proclamação da Tua verdade. Que ela, Pai amado, possa agir assim como tem agido no meu coração, na meditação desse texto, que também, Pai, possa agir no coração dos Teus filhos que aqui estarão ouvindo. Nós rogamos isso no nome santo de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Meus amados irmãos, quem de vós nunca planejou algo grande? Quem nunca pensou em algo ousado, um projeto que poderia, aos seus olhos, contemplar até muitas das vezes uma impossibilidade de tão grande que seria essa ousadia, esse projeto, esse planejamento? Mas pensar sobre isso e muitas das vezes colocar em oração diante do Deus Todo-Poderoso, pedindo a Ele para que Ele pudesse te dar essa graça de poder cumprir com isso. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos um homem com esta ousadia, de poder orar a Deus, de poder falar com Deus, trazendo pedidos a Ele importantíssimos. E muitas das vezes, aos nossos olhos, poderia ser extremamente difícil. Mas a grande diferença, queridos, desse texto que nós acabamos de ler,
era que este homem, ele tinha uma fé inabalável no ser, no único ser que poderia ouvi-lo e responder conforme a sua vontade. Essa é a grande diferença que esse texto nos traz, à luz do que nós estamos entendendo sobre uma oração que reflete o amor para com Deus e para com o seu próximo. Eu queria refletir com os irmãos nessa noite, de forma breve, sobre este intuito e este entendimento, o qual o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos seus amados irmãos da igreja de Éfeso, ele tem este intuito de poder levar ao entendimento destes irmãos o conhecimento da vontade de Deus e todas essas verdades que muitas das vezes nos traz até confusão, muitas das vezes nos traz até temor, ao saber quão grande obra o Senhor realizou em nossas vidas para podermos conhecê-lo, para podermos realmente entender a obra magnífica de salvação em Cristo Jesus. Paulo faz preso, mesmo longe desses amados irmãos, mas o coração dele está ali, próximo deles. E ele, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, escreve esta carta para que estes irmãos pudessem ser confortados, confrontados, a continuar na jornada, perseverando e crendo no poder de Deus para com as suas vidas. Mas eu gostaria de, neste momento, pensar com os meus amados irmãos uma cena onde o apóstolo Paulo, ali naquela prisão, inspirado por Deus, ao escrever essa carta, escreve o primeiro capítulo, escreve o segundo capítulo, escreve o início do terceiro capítulo e de repente ele para, dobra os seus joelhos ao chão e ora fervorosamente por tudo aquilo que ele havia escrito anteriormente, para que aqueles irmãos pudessem ter o pleno entendimento e conhecimento dessas verdades que ele escreveu anteriormente para os seus irmãos. E se nós olharmos de forma mais afíncua àquilo que ele escreve, essas verdades, a gente vai também perceber que não é algo fácil de compreender. E eu peço que você volte os seus olhos ao texto sagrado, voltando um pouco para o início desta carta. No capítulo 1, onde ele descreve sobre um Deus tão maravilhoso, que derramava as suas bênçãos sobre um povo que ele mesmo elege antes da fundação do mundo, com um propósito. E isso somente por meio de uma obra redentora de seu Filho, que viria a este mundo para redimir os pecados dos eleitos. Quando o próprio apóstolo escreve no versículo de número 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo está aqui revelando as bênçãos do Senhor sobre a vida dos seus filhos, dos seus servos. Mas ele continua desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convertir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que verdade, irmãos. Que verdades profundas. Imagine comigo Paulo escrevendo esta carta e os leitores, ao lerem essa carta, ouvirem justamente sobre esse Deus todo-poderoso, digno de toda honra, de toda glória, criador de tudo e de todas as coisas. Esse mesmo Deus aprove a ele eleger um povo, predestinar um povo antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, para os abençoar, para os salvar, para os tirar de um lamaçal de pecado e transportar para um novo reino, o reino do Filho do seu amor. Verdades, queridos, absolutas, mas muito fortes, muitas das vezes, para aqueles que estão ouvindo essas verdades. O apóstolo Paulo está fazendo isso de forma clara, de forma nítida, dizendo de forma bem sincera a ação divina deste Deus para com os seus filhos, ao qual ele elege, ao qual ele sela com seu Santo Espírito, tendo o penhor desta herança. Queridos irmãos, são verdades que muitas das vezes pode até assustar ao primeiro ouvinte. Pode até pensar, este Deus tão poderoso, que criou todas as coisas, fez isso? Por quê? Qual o intuito? Qual o propósito dessa ação divina para com pecadores? Para com pessoas, pecadores, miseráveis, que não mereciam nada disso? O apóstolo Paulo está trazendo essas verdades, e é interessante quando ele termina, queridos, de trazer essas verdades, o texto nos fala, a partir do versículo de número 15, que ele faz uma primeira oração. Só que esta oração aqui, o texto não nos mostra, de fato, como ele o fez. Nos diz e direciona que ele o fez. Ele teve uma conversa com o Senhor, ele orou ao Senhor, ele falou com o Senhor e faz umas petições a este Deus Todo-Poderoso, à luz daquilo que ele acabou de escrever. Veja comigo o versículo 15 e 16, que diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele reconhece que estes irmãos que ouviram o Evangelho através dele mesmo, eles continuam a caminhada, a jornada, entendendo sobre essas verdades. Mas ainda o apóstolo Paulo, ele ainda traz uma base ainda mais profunda para essas verdades, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10, que nos faz entender melhor tudo aquilo que está sendo falado nesse primeiro capítulo. Se você olhar com seus olhos, ele começa, o versículo 1 e 2, dizendo que ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está agora trazendo, à luz daqueles irmãos que estariam ouvindo, a realidade deles. Antes dessa ação divina, antes dessa bênção maravilhosa deste Deus Todo-Poderoso para com as suas vidas, mostrando a realidade deles. Eram pecadores, eram miseráveis, viviam distantes desse Deus. E ao versículo de número 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, mesmo assim, este Deus amou vocês. E por causa deste amor, ele envia o seu Filho para redimir os seus pecados.
Por isso o apóstolo deixa de forma clara que não é por nenhum mérito humano, mas sim pela graça desse Deus Todo-Poderoso. Pela graça desse Deus, estes irmãos foram alvos da salvação. E ele ainda continua no versículo de número 8, dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, ele ratifica: não foi por nada que vocês fizeram, ou poderiam ser, que esta salvação alcançou a vós, mas sim a graça, somente a graça deste Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos irmãos, o texto continua, e no mesmo capítulo, no capítulo de número 2, a partir do versículo 11 até o versículo de número 22, Paulo vai esclarecer que essas bênçãos, esta graça, não somente seria recebida pelos judeus, mas também por gentios, tornando-se um só povo. Aqui, queridos irmãos, é interessante porque esta carta está sendo endereçada a uma igreja que continha judeus e também gentios. Portanto, Paulo se preocupa agora em trazer essa verdade, dizendo que, olha, por causa dessa graça, foram alcançados não somente os judeus, mas também gentios. E ele traz esse entendimento no versículo de número 12, veja comigo, queridos, quando ele diz: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, por causa da cruz de Cristo, esta salvação, ela foi expandida. Não somente agora aos judeus, ao povo de Israel, mas também aos gentios, aqueles que estavam longe. E ali na igreja tinha pessoas que foram alvos dessa graça, por isso Paulo ainda confirma essa ação divina na vida daqueles amados irmãos. São verdades, meus amados irmãos, que muitas das vezes nos constrangem. Mas aí eu peço que você passe aí a página da sua Bíblia para o capítulo de número 3, quando nós chegamos e encontramos Paulo fundamentando aos gentios o que ele havia relatado anteriormente, apresentando o seu apostolado para tal fundamentação. Veja comigo a partir do versículo de número 6, do capítulo 3. A saber que os gentios não são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme a ordem, o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora preste bastante atenção, versículo 12 e versículo 13. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. O que o apóstolo Paulo está aqui, queridos, a concluir nesses versos? Pela fé, ele poderia estar diante do Senhor, rogando a Deus para que o seu povo entendesse
todas essas verdades, para que o seu povo compreendesse tudo aquilo que estava sendo relatado e toda a obra magnífica deste Deus Todo-Poderoso para a salvação dos pecadores. É essa ousadia que o leva ao versículo de número 14, declarar: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. É com isso, queridos, é com fé que ele se dispõe diante do Senhor para orar por aqueles irmãos, reconhecendo o amor maravilhoso e magnífico de Deus, mas também expressando o amor que ele tinha para com aqueles irmãos. Queridos, imagine, meus amados irmãos, entender tudo isso somente com o nosso conhecimento finito. É difícil, é complicado. Imagine aquele povo ao ouvir esse relato bíblico, ao ouvir essas palavras inspiradas pelo Senhor para o seu povo, os seus eleitos. Não seria fácil. Não seria fácil assimilar todas essas verdades, saber que existe um Deus criador de tudo e todas as coisas, saber que pela sua maravilhosa graça ele predestina um povo para estar em sua presença eternamente, saber que mesmo esses têm uma dívida impagável, humanamente falando, e que ele mesmo quita essa dívida com a morte do seu filho. Saber que somente por causa dessa graça nós conseguimos ter comunhão com ele pela fé na obra do seu filho. Saber que essa graça não foi somente dada a uma nação, mas sim ao seu povo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Por isso, Paulo, ao escrever esta carta, neste momento, ele já havia orado. Mas ele para tudo, se prostra de joelho ao chão e diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa, Senhor, eu me coloco diante de Ti para orar e clamar a Ti, para que o Senhor haja na vida desses irmãos que estarão lendo esta carta. Queridos, da mesma forma que esta carta foi impactante, este texto é impactante e foi impactante àqueles irmãos da igreja de Éfeso, essa carta, este texto é impactante para as nossas vidas hoje. E precisamos pedir o auxílio do Senhor, precisamos clamar pela dádiva dele, de poder entender essas verdades, compreender essas verdades, e vivenciarmos essas verdades na nossa vida diária. Por isso aqui o texto nos mostra 4 pedidos ousados a Deus para com os seus irmãos pelo apóstolo Paulo. Ele realiza 4 pedidos ao Senhor. E eu queria que você visse comigo no verso de número 16, o primeiro pedido do apóstolo Paulo, onde ele clama a Deus pelo fortalecimento dos seus irmãos. Veja comigo, queridos. Ele diz, no versículo de número 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Diante de todas as verdades que foram relatadas no capítulo 1, no capítulo 2, no início do capítulo 3, meus amados irmãos, este homem se joga aos pés do Senhor e clama a Deus por todas as famílias, por todas as pessoas daquela igreja e por todos os ouvintes dessa palavra. E ele faz no primeiro pedido, aqui no versículo de número 16, que é fortalecimento. Paulo, pela ação do Espírito Santo nas suas vidas, queridos, pede fortalecimento a todas essas famílias, dessas verdades mencionadas anteriormente. Uma coisa, queridos irmãos, é compreender, outra é ser fortalecido por ela.
Uma coisa é eu ouvir essas verdades, eu ouvi, mas outra coisa é eu me fortalecer nessas verdades para continuar servindo ao Senhor. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo pede. Ele pede ao Senhor para que este povo fosse fortalecido no seu homem interior, através da ação do Espírito Santo em suas vidas, eles pudessem vivenciar uma vida na prática dessas verdades. Por mais que eles fossem perseguidos, por mais que viessem vários problemas e dificuldades em sua jornada, em sua caminhada, que eles fossem fortalecidos nessa fé, crendo que o Senhor fez todas essas coisas para o louvor da sua glória e que ele conduziria o seu povo nessa estrada. Por isso o apóstolo Paulo pede: Senhor, fortalece-os com o teu poder. Meus irmãos, nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito que há em nós, para enfrentarmos todas as lutas que vêm ao nosso encontro. Se nós não estamos fortalecidos, e não estivermos fortalecidos, bate o desânimo, bate o desejo de nos acomodarmos, e muitas das vezes bate até o desejo de deixarmos de caminhar com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele ressalta aqui neste texto, à luz desse verso, meus irmãos, para que pela graça do Senhor, o seu povo fosse fortalecido, buscasse esse fortalecimento, buscasse o poder do Santo Espírito que há dentro de cada um dos servos eleitos, predestinados e salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos 59 menções desse poder do Espírito Santo agindo no seu povo, na sua igreja. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Senhor, age no teu povo, age na tua igreja, para que eles sejam fortalecidos pelo poder do Santo Espírito que habita neles. Para que eles possam continuar nessa jornada. Para que o desânimo, o distanciamento, o ceder aos levantes do maligno possam ser afastados do seu povo. Por isso o apóstolo Paulo ora. Por isso o apóstolo Paulo dobra os seus joelhos e diz: Senhor, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Este é o primeiro pedido do apóstolo Paulo para com os seus amados irmãos, demonstrando o amor e a preocupação dele para com o seu povo. O segundo pedido que este texto nos mostra aí no versículo de número 17, queridos, onde o apóstolo Paulo pede que Cristo habite plenamente nos seus corações. Olha comigo, versículo de número 17 diz: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que o apóstolo Paulo está querendo? Enfatizando, queridos irmãos, neste texto, embora na nossa tradução não deixe muito claro, é que em cada um de nós possa resplandecer Cristo diariamente. Em cada um de nós, Cristo possa ser conhecido, tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso convívio, com nossas amizades, em todos os momentos de nossa vida, que Cristo possa resplandecer. E isso só pode acontecer se estivermos em Cristo, alicerçados e arraigados nele em amor. Porque senão, meus irmãos, nós vivemos uma mera religiosidade. Porque muitos dizem ser cristão, mas não vivem na prática o cristianismo. Não vivem de fato brilhando a luz de Cristo em suas vidas. Por isso o apóstolo Paulo pede para que Cristo habite no seu coração pela fé. E o termo aqui, querido, do verbo grego habitar,
é interessante porque nos traz o entendimento não de passar um momento, como muitas das vezes nós fazemos planejamentos de passar as férias em algum lugar e a gente faz um planejamento e diz, olha, vamos passar uma temporada, vamos alugar uma casa para uma temporada, mas nós não vamos morar ali, nós vamos só passar um período e vamos embora. Aqui o texto não traz esse entendimento, a palavra aqui em si, o verbo aqui no grego, queridos, nos traz a sequência, nos traz a permanência. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo habite diariamente, todos os dias, não que ele passe só um momento em nossas vidas. Eu sou cristão quando eu vou no domingo para a igreja. Eu sou cristão quando tenho um culto de oração. Mas quando eu chego na minha casa, eu não resplandeço a glória de Cristo na minha vida. Porque eu não ajo dessa forma. Eu ajo, muitas das vezes, pior do que o próprio ímpio. Por isso o apóstolo Paulo está pedindo aqui, irmãos, que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós temos, queridos irmãos, o entendimento aqui de que não é somente falar que somos cristãos. Nós precisamos vivenciar isso em todas as áreas das nossas vidas, para que possamos transparecer a Cristo. O final do verso nos traz a ideia de alicerce, não é isso? Estando vós arraigados e alicerçados em amor, firmes como uma árvore que está plantada e as suas raízes estão profundas, que pode vir vento, pode vir tempestade, aquela árvore está ali, como um prédio bem alicerçado. Pode vir os vendavais, mas ele está ali. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está pedindo para que os servos do Senhor estejam alicerçados no Cristo, firmes, inabaláveis, mas somente em Cristo. Porque se eles não tiverem com Cristo, em Cristo, eles não podem estar firmes e inabaláveis. Por isso que muitas das vezes nós encontramos irmãos deixando de congregar, deixando de participar, deixando de servir nas forças de integrações da igreja, dando a mão ao pastor, ao conselho, aos amados líderes. Por quê? Porque a sua vida não está alicerçada naquilo que ele entendeu ou que ele ouviu da palavra do Senhor. Nós precisamos estar em Cristo, meus irmãos. Nós precisamos vivenciar a luz de Cristo em nossas vidas a cada dia, em qualquer momento. Deus tem nos dado mais um ano para podermos vivenciar isso. Então eu peço para que os amados irmãos reflitam nisso. Será que vocês têm vivenciado a luz de Cristo na sua vida? Será que vocês estão realmente alicerçados na palavra de Deus, em Cristo Jesus? Essa é a oração do apóstolo Paulo. Essa deve ser a nossa oração também, para que todos nós possamos vivenciar isso. Terceiro pedido do apóstolo Paulo, queridos irmãos, à luz do texto que nós lemos, está aí no verso de número 18, onde o apóstolo Paulo pede pela compreensão do que é ser igreja, como um só povo. Veja comigo o versículo de número 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Quando Paulo pede pela compreensão dos irmãos, ele está se referindo, meus irmãos, ao tamanho, à abrangência do evangelho, que muitas das vezes era compreendido de que era somente para os judeus, somente para o povo de Israel. Mas aqui o apóstolo Paulo agora está dizendo que não, que a abrangência do evangelho é muito maior. É muito maior. E nós podemos mensurar o tamanho do reino de Deus nesta terra quando compreendemos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Quando temos o entendimento de que não é somente aqui
dentro dessas quatro paredes, que existe a família do Senhor, a igreja de Cristo, mas que precisa sair deste lugar para poder levar este entendimento, essa compreensão àqueles que estão lá fora, eleitos que ainda estão lá perdidos, carentes e necessitados de ouvir a palavra do Senhor. Aqui eu abro um parêntese, onde ontem estávamos na reunião do nosso presbitério, eu pude ser o relator da comissão que verificou os atos do conselho desta igreja. E muito me alegrou o coração de poder ver essa igreja caminhar com esta visão de expansão do reino de Deus. De poder saber do propósito e do afinco destes amados irmãos em abrir um ponto de pregação, já sonhando com uma congregação. Isso alegra o nosso coração porque nós vemos a mão de Deus agir e o entendimento de um conselho, de uma igreja, de que essa é a expansão do reino de Deus. Como vocês poderiam imaginar há tempos atrás de vocês estarem abrindo um ponto de pregação em um lugar um pouco mais distante da igreja? Mas lá está. É este entendimento, é esta compreensão, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo está pedindo para que aqueles irmãos tenham. Que eles pudessem compreender com todos os santos qual é esta largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade da expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, queridos irmãos, orar mais, que haja em nós esta compreensão, porque somente assim, tendo este entendimento, nos disponibilizaremos a fazer missões, a levar o evangelho, a proclamar essa verdade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 9, meus amados irmãos. A partir do versículo de número 37. Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 37, verso 37 e 38. Porque esse texto nos traz justamente este entendimento e essa compreensão, onde o apóstolo Paulo está trazendo na sua oração o pedido para com aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Olha que o próprio Cristo, queridos irmãos, nos fala à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, que diz: E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande. O mundo está aí. Eu não sei quem são os eleitos do Senhor, mas o mandato de Cristo para a minha vida é o quê? Proclamar essa verdade que me salvou a todos quanto eu encontrar. Aos meus familiares, aos meus amigos do trabalho, aos meus amigos da escola, a todos. A todos. Eu não sei, meus irmãos, quantas pessoas serão alcançadas neste ano de 2025 pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas a nossa oração deve ser que tanto esta igreja, como a igreja ao qual eu estou pastoreando, possa ter o entendimento de que nós somos os instrumentos de Deus para proclamar essa verdade àqueles perdidos, para que o reino expande. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa compreensão, você precisa ter este entendimento, você precisa ter esta compreensão. Esta é a oração e é este o pedido do apóstolo Paulo aqui no texto de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 18, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A expansão do reino de Deus na face dessa terra.
Mas nós encontramos também nesse texto, queridos, um último pedido desta oração do apóstolo Paulo, que está aí no verso de número 19. Paulo pede para que possam compreender o amor de Cristo. Veja comigo o versículo de número 19, quando ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. É interessante aqui, queridos irmãos, ao olharmos rapidamente para o texto, a gente pode até perceber de forma lógica, né? Pensar que Paulo está fazendo um pedido de algo impossível. Porque o texto nos diz compreender o que é incompreensível. Volte seus olhos para o texto. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Como isso? Como isso pode acontecer? Como é que eu posso conhecer algo que vai exceder o meu entendimento? O que Paulo está pedindo aqui, queridos, é para que eles tenham conhecimento desse amor que os alcançou. Compreender o fato de que Cristo morreu sem pecado algum por causa dos pecadores. Compreender que ele deixou a sua glória para vir a este mundo por amor de todos os eleitos. Foi esse amor que o levou até a morte de cruz. O apóstolo Paulo está pedindo nesta oração para que todos aqueles irmãos que estariam ouvindo esta carta pudessem compreender esse amor. Que muitas das vezes pode até ser incompreensível. Como é que um Deus deixa a sua glória e vem a este mundo para sofrer, para padecer por algo que ele não cometeu? Isso é amor, irmãos. Isso é amor. E é esse amor que o apóstolo Paulo está pedindo na sua oração para que os seus irmãos compreendessem. Que Cristo morreu por amor. Em obediência ao Pai. Por amor, ele se entregou na cruz do Calvário. Ele deixou a sua glória, a glória do unigênito Pai, por amor, para vir a este mundo, para sofrer tudo aquilo que sofreu, conforme as Escrituras Sagradas nos trazem, para passar por tudo aquilo, por amor de mim e de vós. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo, para que aqueles irmãos pudessem ter este compreendimento, este entendimento de quão grande foi este amor para com a vida deles. E hoje, a nossa oração é para que nós possamos entender isso, e não somente nós, como todos aqueles que ouvirão a palavra do Senhor, entender o amor de Cristo para a salvação dos eleitos. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele traz estas verdades profundas com o intuito de poder revelar àqueles amados irmãos o cuidado, o amor que ele tinha para com o seu Deus, mas também o amor e o cuidado que ele tinha para com estes irmãos. Porque foi o próprio apóstolo Paulo que plantou esta igreja. Foi ele que dedicou um tempo da sua vida a pregar o evangelho de Cristo Jesus, a levar a palavra de Cristo a esses irmãos. Paulo orou por estes irmãos, e como eu disse no início, meus irmãos, para sendo algo impossível, mas ele dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor, para que Deus pudesse dar a graça àqueles amados irmãos. Ele orou para que esses irmãos fossem fortalecidos no Espírito Santo. Ele orou para que aqueles irmãos pudessem refletir Cristo em todas as suas áreas. Ele orou para que aqueles irmãos pudessem entender verdadeiramente qual é o papel da igreja, vivendo uma vida de união e fazendo com que Cristo seja conhecido. Paulo orou por aqueles irmãos, pedindo a Deus
que desse discernimento e sabedoria para continuar na jornada. Por isso, queridos irmãos, eu não posso olhar para esse texto e parar de refletir e não refletir do que Cristo fez por nós e do que hoje temos ouvido da sua palavra. Assim como Paulo orou e clamou pela vida dos irmãos ali em Éfeso, esta oração e esse clamor alcançam as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos também orar. Nós precisamos clamar a Deus pela nossa igreja. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Se você tem este entendimento, deste amor incondicional de Deus Pai para com o seu povo, para com a sua vida, que você possa orar pelo seu irmão, para que ele também tenha este entendimento e juntos possamos trilhar essa jornada, fazendo a vontade do nosso Deus soberano. Precisamos orar pelos nossos irmãos, precisamos orar pelos nossos líderes. E hoje, de forma especial, queridos, precisamos orar pelo pastor da igreja, para que ele possa ser fortalecido no Espírito Santo, para que ele, querido, possa refletir Cristo em todas as áreas da sua vida, para que ele possa verdadeiramente pregar, ensinar o que é ser igreja, para que ele possa, de forma fiel, conduzir o rebanho do Senhor pela fé. Paulo orou pela fé, confiança. O versículo de número 12 do capítulo 3 nos diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Eu e você temos isso. Precisamos fazer isso a cada dia. Eu concluo dizendo, amada igreja, não cesse de orar pelo seu irmão. Não cesse de orar pela igreja do Senhor aqui em Ananindeua. Não cesse de orar por aqueles que ouvirão a palavra do Senhor, pela instrumentalidade dos irmãos dessa igreja neste ano de 2025. Não cesse de orar pelo conselho desta igreja. Mas principalmente, não cesse de orar pelo seu pastor, para que Deus o use para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Queria convidar você a fechar os seus olhos, para que possamos fazer mais uma oração.